Bora lá, pessoal, falar sobre isso aqui, ó, que a Carla Zambelli cobrou e foi bloqueada pelo Bolsonaro. Bolsonaro se encheu, cansou-se dos problemas que vem enfrentando por conta da Zambelli. Inclusive ele falou recentemente, vamos ver como que esse negócio, como que chegou até esse ponto aí de ser bloqueada pelo seu querido mito, a quem ela tanto defendeu. Vamos ver o que aconteceu. A gente começa com esse vídeo aqui do Bolsonaro, lá no Inteligência Limitada. Olha o que ele fala. Criminalidade, não vai entender, com pombinhas por aí. Então isso aí, essas medidas que nós tomamos, ajudou. Agora, aquela imagem, da forma que foi usada, a Carla Zambelli perseguindo o cara lá. Aquilo é muito forte. Aquilo. Teve gente, olha, o Bolsonaro defende armamento. Então, o pessoal, foi mesmo que não votou no Lula, anulou o voto. A gente perdeu. São Paulo estava bem aqui, né? A gente estava com 20 pontos. Quase 2 milhões, né? Foi e aí o que acontece? A Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato da gente. Você perde 5 pontos, quer dizer, sua diferença é de 20 para 10 pontos. Que é 5. É 5 você perde. Aqui em São Paulo dá quantos votos aí? Você ia dar 1 milhão de votos pra gente. 1 milhão de votos, como do Brasil todo. Entendi. Pessoal, o Bolsonaro disse, ela tirou o nosso mandato. Ele colocou nas costas da Zambelli a culpa ou a desculpa pela derrota nas urnas. Na verdade, ele já vem dizendo que perdeu por causa das urnas, que perdeu por causa do TSE, que perdeu por causa da Zambelli, que perdeu por causa do Nordeste. Quer dizer, ele está arrumando várias causas para dizer que perdeu. Mas a Zambelli, entrevistada aí na CNN, perguntada sobre isso, ela respondeu da seguinte forma. Isso tudo aconteceu em um clima de véspera de eleição. E o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro relembrou esse fato numa entrevista que ele deu no início da semana em um podcast e associou, inclusive, a derrota dele em São Paulo a esse episódio. A senhora concorda com essa afirmação de Bolsonaro? Como é que está a relação da senhora com ele, sobretudo depois que ele virou réu no Supremo Tribunal Federal? A gente não conversou, e assim, acredito que como ele anda, traz isso, né, essa mágoa de lá de trás, acho que vai ser difícil a gente conversar, mas eu não acho que tenha sido eu a culpada. Eu acho que pode sim ter acontecido algum tipo de mudança de voto, ou seja, pode ter influenciado, mas não acho que a influência tenha sido tão tamanha para poder tomar a eleição dele. Para mim, o Bolsonaro perdeu por outro motivo e não por esse exatamente da arma. Mas é claro, essa declaração do Bolsonaro me deixou bastante entristecida, é um peso muito grande, né, que para uma pessoa carregar, ainda mais uma pessoa como eu, que sou patriota, que tenho uma responsabilidade muito grande para com as pessoas, né, para com o meu país. E de fato, pessoal, a Zambelli, ela lambe as botas do Bolsonaro, para não dizer outra coisa, há muitos e muitos anos. Lá na eleição de 2022, logo após Lula vencer, no dia 29, um mês depois, no dia 29 de novembro, ela estava desesperada, querendo que o exército tomasse o poder e tudo mais. Olha o que ela fala, eu não entendo por que até hoje ela não foi responsabilizada por isso. Mas olha o que ela fala lá em 29 de novembro de 2022, com o Exército. Concordo ipsilitris com o que ele disse. Até porque ele nomeou pessoas e, eventualmente, pessoas não devem estar nas discussões do que está acontecendo na lâmina do tempo que está acontecendo agora. Pessoas, eu, Paulo Figueiredo, um determinado general, somos muito poucos. Temos muito pouca importância diante da lâmina do tempo que vem se desvendar nos próximos anos. Há muitos anos a nossa pátria vem sendo alvejada por supremos que não estão preocupados nem com a nossa Constituição e nem com a nossa lei e nossa ordem. Preste atenção que ela vai fazer exatamente aquilo que Bolsonaro é acusado de ter feito. Ela diz que o Supremo não tem a última palavra, que a última palavra é das Forças Armadas. Exatamente o que Bolsonaro alegou ao chamar as Forças Armadas para propor o golpe. E para mim isso aí é um incentivo, um estímulo ao golpe, e não sei por que ela não foi responsabilizada até hoje. Continuemos. Em última instância, senhores generais 4 estrelas, vocês são os guardiões da nossa Constituição. Na falta de supremos que alvejam e rasgam a nossa Constituição, os senhores são a garantia da lei e da ordem. E nós contamos com os senhores.
Há 29 dias, pessoas, milhares, milhões de pessoas estão nas portas dos quartéis generais pedindo, clamando SOS, Save Our Souls, salve as nossas almas. Estão pedindo aos senhores, salve as nossas almas, generais 4 estrelas. E isso não depende de partidarismo, e concordo quando leio com todo orgulho que vocês são apartidários e estão aqui, senhores, para defender a nossa nação e o Estado brasileiro, a nossa Constituição, a garantia da lei e da ordem. Mas há quantos meses a nossa lei e a nossa ordem vem sendo apedrejada? Há quantos meses, há quantos anos? Discurso de golpista mesmo. Quando é para eles, quando Lula foi preso, quando Lula foi tirado da eleição 2018, podia. O Supremo estava fazendo a lei. Agora que o Supremo trabalha e o seu mito, nesse momento do vídeo, ele estava perdendo a presidência. Ela pede um golpe. A nossa bandeira vem sendo pisoteada pela esquerda. Há quantos meses, há quantos anos o Supremo Tribunal Federal só tem agido para desmantelar a nossa lei, a nossa ordem. O povo está na frente dos congressos, na frente dos quartéis generais, pedindo para que os senhores salvem as nossas almas. E eu peço para que os senhores olhem um pouquinho menos para dentro de si e para o nome dos senhores perante a história e olhem nessa lâmina do tempo que está acontecendo hoje, 29 de novembro, perante o mundo e perante os próximos anos. E pergunto aos senhores, dia 1º de janeiro, senhores generais 4 estrelas, vocês vão querer prestar continência a um bandido ou à nação brasileira? Não é hora de responder com carta de se dizendo apartidário. É hora de se posicionar. De que lado da história vocês vão ficar? Pois é, acho que é o suficiente isso aí para ser denunciada. Por que ela não foi denunciada? Eis a pergunta. Por que Carla Zambelli não foi denunciada por apologia a golpe de Estado? Foi exatamente o que ela fez nesse vídeo. Bom, gente, até ela pode ter sido denunciada, eu posso estar não nesse inquérito que o Bolsonaro foi agora. Bom, vamos lá. Ela não foi de fato, não é réu no STF, me parece que não está sendo denunciada, acusada por isso aí, mas deveria sim, na minha opinião. Pergunto a você, qual a sua opinião? Carla Zambelli deveria realmente ser denunciada e responsabilizada pela tentativa de golpe de 2023? Vamos lá. E agora, em entrevista à Folha, ela diz o seguinte, depois de tudo passado, bloqueada, tudo mais, vamos lá. Em relação às minutas, eu recebi uma minuta, e era uma espécie de um decreto, uma coisa assim. E eu perguntei na época para uma das pessoas do jurídico do presidente Bolsonaro, né, do Palácio do Planalto, e ele me disse que era fake. Então, provavelmente, inclusive no celular que levaram de mim. Pessoal, veja bem, preste atenção nas palavras dessa senhora. Quando alguém está mentindo, ela fica pensando na palavra que vai dizer, a próxima palavra. Ela repete uma palavra 2 ou 3 vezes para poder pensar e mentir na próxima palavra. Mentirosa descarada, olha só. Em 2023, quando a Polícia Federal esteve nas minhas residências, provavelmente deve estar lá essa pergunta minha pro assistente do Bolsonaro e a resposta dele de que era fake. Então não acho que o Bolsonaro algo que está impresso ou que eventualmente chegou na mão dele, chegou na minha mão também. Chegou na minha mão. E nem por isso eu tinha algum envolvimento com golpe. A gente totalmente envolvida. Sabe o que é isso? Né? E eu pergunto. Que é isso, gente? Mentindo descaradamente. Como é que pode? Bom, tem mais é que bloquear mesmo. Concordei com o Bolsonaro. Bloqueia esta hipócrita. Como é que pode a pessoa fazer isso e depois dizer que não fez? Mas é a direita, né, gente? A direita é assim, realmente. A extrema-direita, ela faz na hora que tá com o poder na mão. Perdeu o poder, vira um gatinho. Vamos ficar por aqui no vídeo de hoje, pedindo a você que se inscreva no canal, deixa seu like e que a gente volta no próximo vídeo daqui a pouquinho, trazendo um vídeo que a extrema-direita agora tá apelando até para crianças. Vocês sabiam disso? Estão apelando para crianças, para chegar ao coração do Alexandre de Moraes. Eita pílula. Lula, foco no fato. É o que mais importa, é o fato. Um abraço, saudações, até o próximo vídeo.